A paz, irmãos, eu sou a missionária Rosângela França e trago uma palavra aqui para os irmãos que se encontra em 2 Reis 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Vou ler para os irmãos. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhes disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. E então entre e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte o que estiver cheio. E partiu, pois, ele e fechou ela a porta sobre si e seus filhos, e eles lhes traziam vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me mais um vaso. Porém, ele lhes disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. E então veio ela e fez a saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Amém, irmãos? Olha quão grandioso é essa passagem aqui. Havia esse homem, esse servo de Eliseu, que ele era temente na casa do Senhor e tudo, porém, ele tinha dívidas, né? E eu acredito que essa esposa dele, essa mulher, ela não sabia do que o seu esposo andava fazendo aí, e até poderia saber, mas não poderia fazer nada, porque tanto é que ele morreu. Mas ele tinha dívidas e não eram poucas dívidas, né? Tanto era que rendia de ser levado seus 2 filhos para serem escravos. Então, o valor da dívida era alto. Mas só que essa mulher se lembrou do servo de Deus e foi lá ter com ele, né? Chegou até a Eliseu e contou a sua história daquilo que ela estava passando, né? Que ela estava sendo ameaçada de perder os seus 2 filhos. E assim foi, e ele falou assim: Mas o que eu posso fazer? Eu não tenho o que fazer. Mas diz o que tu tem em casa. E ela pegou e falou assim: Eu só tenho uma botija de azeite. Ele falou assim: Então vai, busca pedir vasos emprestados a teus vizinhos, traz para casa, e assim você deita azeite sobre cada vaso. E ali Deus vai fazer um milagre na sua vida. E assim ela pegou seus filhos, correu rapidamente, pediu para os seus filhos saírem buscando emprestada a seus vizinhos vasos. Então, como até meu pastor explanou outro dia, essa mulher, ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos, porque as pessoas que não têm um bom relacionamento fica complicado de conseguir alguma coisa, de extrair alguma coisa de seus vizinhos, ainda mais sendo coisas para serem emprestadas, né? Então, com certeza, se ela pediu alguma coisa, ela tinha um bom relacionamento. Ela, quando ela precisava de alguma coisa de seus vizinhos, ela conseguia pedir emprestado, devolvia. Tanto é que ela teve facilidade nesse negócio, né? Então, seus filhos foram e conseguiram trazer várias vasilhas emprestadas de seus vizinhos, né? Então, ela trouxe e os meninos iam trazendo, na medida que iam trazendo, ela ia deitando o azeite ali, como o Eliseu falou: fecha a tua porta, né? Então ela fez isso em secreto, e ali ela foi deitando azeite ali sobre cada vaso, e ali Deus foi multiplicando, foi transbordando aquele azeite ali.
E ali, ela, quando enchia um vaso, ela já passava para o outro vaso e, consequentemente, foi fazendo até que se encheu e chegou ao último. E quando ela chega para o seu filho, ela pede, me dê mais outro vaso aí. O menino fala para ela, não há mais vasos. E aí o azeite para. Mas o Senhor Deus amado foi abençoando aquela mulher. Eu acredito quando ela e os meninos se deram por conta de que ali o Senhor Deus estava fazendo um milagre, naqueles vasos ali enchendo. Eu acredito assim que aquela mulher se encheu de emoção, de comoção, não sei, mas aquela mulher ela ficou assim, eu acredito que cheia de felicidade, cheia de saber o quanto que Deus estava cuidando dela, do lado dela, dos filhos dela, o quanto Deus estava fazendo por ela, o quanto que aquele homem verdadeiramente era um homem de Deus, que podia ser acreditado naquele tempo que era tão difícil, onde os alimentos eram poucos, água também acredito que eram poucas, mas o Senhor agiu e fez. Da mesma maneira, eu creio que Deus está querendo de nós assim, que nós venhamos derramar dessa gota desse azeite sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, cheios de prosperidade. Sabe que nós devemos confiar naquilo que a gente acha que é impossível aos nossos olhos, mas perante o Senhor não é impossível, irmãos. Olha quão grande foi a fé dessa mulher de ter colocado gotas deste azeite ali, porque a garrafinha que ela tinha, essa botijinha, deve ser uma coisa muito minúsculazinha, pequenininha. E ela foi botando com cuidado um pouquinho em cada vaso, que com certeza não eram poucos, eram realmente muitos. E ali foi transbordando. Acredito, vendo assim, a gente olhando assim pelo olhar da fé. Quando eu acredito, quando ela viu aquele vaso se enchendo, subindo aquele azeite, quão grande foi o poder, a fé aumentada, crescida, quantas coisas ali ela não deve ter pensado, meu Deus, olha como o poder de Deus funciona. Só em nós acreditarmos, sermos obedientes diante do Senhor, Ele age, Ele faz frutificar, Ele faz crescer, Ele faz aumentar. E ali aquela mulher, eu acredito que ela ficou cheia do Espírito Santo ali, e ali Deus foi enchendo aqueles vasos até a hora que o azeite parou. E então, eu acredito que ela foi ali, fechou a sua porta, né? E ela correu atrás do Eliseu, né? Do profeta Eliseu, para falar daquilo que tinha se sucedido ali dentro da casa dela. E ali ela confessa para ele de que os vasos estavam todos cheios, que Deus agiu ali dentro do lar dela, que grande foi a bonança, que grande é a alegria dela de estar com aqueles vasos todos cheios, mas só que ela também não tinha uma direção e nem sabia como fazer com aqueles vasos cheios de azeite. E aí o próprio profeta instrui ela de ir vender estes azeites e ali pagar a dívida a qual aquele servo tinha deixado, e ela assim ia restabelecer, ia ter seus filhos, né? Com ela, né? A felicidade dela estaria com ela, que seriam os filhos. E ali eu acredito que rapidamente ela deve ter corrido no comércio local ali, ou até mesmo para vizinhos, e falando: olha, eu tenho um azeite e quero vender, né, para me pagar uma dívida. E ali ela deve ter até explanado isso, não falado do que exatamente era a dívida, mas ela correu ali na vizinhança, no comércio, e ali ela negociou, passou até ser uma empreendedora, passou até ser
uma negociadora, e ali ela faz a venda desses azeites, e ali ela paga a dívida daquele homem que veio cobrar, e ali depois, como o profeta fala, vai e vive, né? Paga suas dívidas e vive do resto. A tia e teus filhos. E ali ela fez, e com certeza ela deve ter tirado o seu dízimo, a sua oferta daquele valor, deve ter entregue ali para aquele homem de Deus, né? Porque é o que nós devemos fazer realmente diante do altar do Senhor, fazer isso. E ali veio grande bonança sobre aquele lar, sobre aquela família, sobre aqueles jovens que com certeza se firmaram em fé diante do altar do Senhor, ela mesma com certeza, e ali deve ter sido comprado roupas, calçados, aquilo que estava faltando, alimentos, né? Então ali houve uma bonança, houve uma bênção, e não era um pouco azeite, era muito, com certeza ela negociou para poder ir entregando aos poucos a uma pessoa que outra ali, então ela ia ter por muito tempo, né, até os jovens ficarem adolescentes, não sei, né, ou tomasse um outro rumo, né, de arrumar um outro emprego, alguma coisa assim, para seus próprios sustentos. Mas ali o próprio Deus garantiu para aquela mulher, amém, irmãos? É uma palavra vitoriosa, gloriosa da minha vida, na sua vida. Eu gostaria que os irmãos pudessem compartilhar, dar o like, assinar meu canal. Amém, irmãos? A paz do Senhor.